Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação ao primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos seguindo a sequência do Evangelho de São Lucas, em seu primeiro capítulo, como propõe a Santa Liturgia em preparação da festividade do Natal. E, seguindo esse itinerário, hoje ouvimos outra vez a leitura do último domingo. A leitura da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. E dessa forma, completamos a narrativa da Ave Maria, da oração da Ave Maria, apresentada por São Lucas, que nos foi ensinada por São Lucas, como ontem falávamos. Hoje teremos a companhia de Santo Afonso, Santo Ambrósio e São Luís Grignon de Montfort para meditarmos esse belíssimo texto da visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. A primeira parte do texto, da nossa meditação, ouviremos Santo Afonso, que comenta aquilo que já no domingo acenamos. A primeira família visitada por Nosso Senhor, depois do mistério da encarnação, foi a família de Santa Isabel. Meditamos também no último domingo a respeito desse caminho e falamos sobre uma realidade prática de preparação desse Natal, de estarmos sempre recordando as maravilhas que o Senhor fez e faz por nós, e que o nosso caminho de preparação até o Natal seja um caminho onde o nosso coração se aqueça cada vez mais em querer celebrar com a nossa família as alegrias de Deus. E é um caminho orante. A Virgem Maria, ao mesmo tempo que caminhava, glorificando a Deus por tudo aquilo, então estava em oração, ao mesmo tempo rezava por Santa Isabel e desejava dividir com ela a alegria que o Senhor tem realizado na vida de cada uma. Então, Santo Afonso recolhe essa sensibilidade com muita maestria e agora passamos a ouvir os seus comentários a respeito desse texto do Evangelho de São Lucas. Reputamos feliz a família visitada por alguém real, por algum personagem real, não só pela honra recebida, como pelas vantagens que espera receber por essa visita. Por mais feliz, porém, se tenha a alma que é visitada por Maria Santíssima, a Rainha do Universo. Essa bondosa mãe não pode deixar de encher de bens e de graças tais almas bem-aventuradas. Foi abençoada a casa de Obed-edom, quando nela entrou a arca da aliança do Senhor, como nos diz o livro de Primeira Crônicas do Antigo Testamento, e o Senhor abençoou a casa dele. Porém, por muito maiores graças são enriquecidas aquelas pessoas que recebem a amorosa visita desta arca viva de Deus, que é Maria Santíssima. Feliz a casa onde entra a Mãe de Deus. Bem o experimentou a casa de João Batista. Apenas entrada, cumulou a família toda de graças e bênçãos celestiais. É este o motivo porque a festa da visitação
é também chamada de Nossa Senhora das Graças. E aqui Santo Afonso faz essa referência à festa da Visitação, e que tem inicialmente o título de Festa de Nossa Senhora das Graças. Que delicada essa percepção de Santo Afonso e esse ensinamento que ele nos dá, que vai de encontro à nossa meditação do último domingo, que hoje se completa. A alma e a família que vem visitada por Maria. Lembra que o padre falava que na hora que soa os sinos anunciando o ângelo, é como se Nossa Senhora tocasse a campainha, não apenas a campainha da nossa porta, não são os sinos apenas o símbolo da campainha da porta de nossa casa, mas são o sinal daquela campainha da alma que nos recorda que a Mãe de Deus vem nos visitar. Que grande alegria receber a Beatíssima Virgem Maria em nosso coração na hora do Ângelus, porque sempre que ela vem trazer-nos a plenitude da graça por meio da caridade. E olha aqui Santo Afonso nos falando sobre isso. Continuando, do arcanjo São Gabriel, ouviu a Santíssima Virgem Maria que Isabel, sua prima, estava grávida de 6 meses. Iluminada interiormente pelo Espírito Santo, conheceu que o Verbo humanado, e já feito seu filho, queria começar a manifestar ao mundo as riquezas de sua misericórdia. E era a resolução dele começá-lo pela distribuição das primícias àquela família de Isabel. Olha que delicadeza, né? Como Santo Afonso apresenta. Maria não fez por iniciativa própria. Isso é muito forte em Santo Afonso, né? Aliás, um outro dado de Santo Afonso, se me permito agora partilhar um pouco com vocês, a novena que estamos publicando de Santo Afonso, às vezes algumas pessoas podem ter uma impressão um pouco dura e austera da novena, porque para Santo Afonso o mistério da cruz, ele revela a plenitude do amor de Deus por nós. E dessa forma, o mistério da cruz, do sacrifício de amor de Jesus, passa e perpassa toda a história, todo o mistério da encarnação. Quando Santo Afonso escreve a respeito das dores do menino Jesus ainda no ventre de sua mãe, dos sofrimentos que passou pensando naquilo que ainda sofreria por amor dos homens, em outras palavras, Santo Afonso está nos mostrando, veja, mesmo sabendo disso tudo, o que o esperava, o Senhor permaneceu nos amando. Veja como é desconcertante o amor do Senhor por nós, que mesmo conhecendo a tragédia do desamor, Ele não desistiu de amar-nos. E dessa forma, desde o primeiro momento da encarnação, o Senhor tudo sabia a respeito da nossa tragédia, a onisciência de Deus está presente ali no Verbo encarnado, e dessa forma também o conhecimento pela onisciência e a escolha plena e perfeita. Jesus não vai aderindo à escolha ao longo da sua vida. Ele já escolheu tudo, já abraçou tudo e já amou tudo. E em cada passagem do movimento da encarnação, nós temos o Senhor que assume a nossa humanidade e assume também todo o drama e tragédia associado àquela experiência da nossa humanidade. Então, esse é um marco que, para Santo Afonso, é muito claro. A paixão não se separa da encarnação e é impraticável pensar a glória dos céus sem olhar o sacrifício da cruz. Então, o sacrifício da cruz, ele é o ponto ápice do testemunho do amor do Senhor por nós. Tudo conduz à paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ali, a Páscoa, o acontecimento da Páscoa.
Por isso a novena ela tem essa narrativa que traz a Páscoa para dentro do mistério da encarnação e faz a gente olhar toda a beleza e a ternura da encarnação do Verbo sem se separar da tragédia humana, da tragédia que o homem gerou por conta do pecado e na qual ele está mergulhado, para mostrar como o Senhor nos amou e nos ama desde sempre, em que nenhum momento da sua história houve uma diminuição desse amor ou um acréscimo desse amor. Esse amor sempre foi total por nós desde o primeiro momento. E como é forte, porque nós amamos e investimos a nossa vida em favor das pessoas que estão ao nosso lado e esperamos sempre que elas cresçam, que elas melhorem. Mas pode acontecer que em algum momento ela venha a se tornar pior do que já foi antes. E ali nos bate um certo desânimo e às vezes podemos até pensar em desistir de continuar amando aquela pessoa. Veja como essa novena de Santo Afonso nos ajuda a não desistir. O Senhor já a amou antes de que isso tudo acontecesse. O Senhor já conhecia a sua fragilidade antes que você conhecesse toda essa fragilidade que agora você está conhecendo. E o Senhor escolheu permanecer por ela e também escolheu permanecer contigo por ela. Então é olhando esse testemunho do Senhor que nós vamos encontrar forças para não desistir daquele por quem estamos investindo tanto e que de repente caiu e se demonstrou muito pior, mais frágil, enfim, do que já foi antes. O nosso Senhor o amou e, conhecendo toda a sua história, escolheu amá-lo e escolheu entregar-se por ele. E se ele me trouxe para junto da história desse meu irmão, o Senhor quer permanecer comigo por ele. Ele também escolheu ficar do meu lado nessa hora. As próximas páginas da história ao lado desse meu irmão, dessa minha irmã, muitas serão belas, outras não serão tão belas assim, mas em todas elas o Senhor estará conosco. E a nossa força para seguir adiante é a certeza de que Ele escolheu ficar conosco e por nós, e não nos abandonar. Então essa é a intensidade que a novena de Natal propõe, mas é sempre um tanto quanto amargo pensar as dores, ou seja, rasgar a ternura do acontecimento de Natal, pensando o mistério da cruz e tudo aquilo que é associado ao mistério da cruz. Mas o objetivo de Santo Afonso, como o padre está dizendo, é esse, é poder tornar forte o nosso coração no conhecimento da nossa verdade e na certeza do amor de Deus por nós. Única realidade capaz de transformar de fato a nossa vida. A firmeza sobre a certeza de que Deus nos ama e não nos abandona. A única realidade capaz de transformar a nossa vida. Então fecho esse parêntese sobre a novena, aproveitando o ensejo desse texto de Santo Afonso. Continuando, vou retomar aqui porque ficou longo, assim a gente não perde o fio da meada no comentário a respeito do Evangelho de hoje. Do arcanjo São Gabriel ouviu a Virgem, a Santíssima Virgem Maria, que Isabel, sua prima, estava grávida de 6 meses. Iluminada interiormente pelo Espírito Santo, conheceu que o Verbo humanado e já feito seu filho, queria começar a manifestar ao mundo as riquezas de sua misericórdia. E era a resolução dele começá-lo pela distribuição das primícias àquela família de Isabel. Por isso, sem demora e com pressa, partiu a Virgem Santíssima para as montanhas, levantando-se da tranquilidade de sua contemplação, a que estava sempre aplicada,
e, deixando a sua cara solidão, com grande pressa partiu para a casa de Isabel. E porque a caridade tudo suporta e não sabe sofrer demoras, pôs-se a tenra e delicada donzela a caminho entre as montanhas, sem se atemorizar com as fadigas daquela longa viagem. Chegada que foi àquela casa, saudou então sua prima. Como reflete Santo Ambrósio, foi Maria a primeira a saudar Isabel, mas não foi a visita de Nossa Senhora, como são as visitas dos mundanos, que pela maior parte se reduzem às cerimônias e falsas exibições. Sua visita trouxe àquela casa um cúmulo de graças infinitas. Com efeito, mal entrar e saudar a seus habitantes, ficou já Isabel cheia do Espírito Santo, e João livre da culpa e santificado em seu ventre. Por isso, deu aquele sinal de júbilo, exultando no seio de sua mãe. Queria com isso manifestar as graças recebidas por meio de Maria, como declarou a mesma Isabel. Porque assim que chegou a voz da sua saudação aos meus ouvidos, logo o menino exultou de prazer em minhas entranhas. Em virtude dessa saudação, observa São Bernardino, recebeu João a graça do Divino Espírito Santo que o santificou. Vejam, meus irmãos, os primeiros frutos da redenção passaram, pois, pelas mãos de Maria. Foi ela o canal pela qual foi comunicada a graça ao Batista e o Espírito Santo a Isabel, o dom de profecia a Zacarias e tantas outras bênçãos àquela família. Foram estas as primeiras graças que sabemos terem sido distribuídas na terra pelo Verbo Divino depois que se encarnou. Olha que lindo! É muito justo e razoável crer que desde então Deus continuou. Não foi apenas naquele momento, mas desde então Deus continuou, constituindo Maria como o aqueduto universal de suas graças, como vai chamá-la São Bernardo. Depois daquele tempo, que passassem todas as outras graças mediadas pelo coração da Virgem Santíssima ao serem distribuídas entre nós. Sim, Maria, Mãe e esperança nossa, bem sabemos que todos os tesouros da Divina Misericórdia estão em vossas mãos, Senhoras, e pela delicadeza do vosso coração distribui-os segundo a vontade do coração de seu Filho. Olha que maravilha, meus irmãos, essas palavras de Santo Afonso que nos ajuda a compreender a cena, o acontecimento da visitação e essa marca que o Senhor quis definir de apresentar-nos a Virgem Santíssima como canal de todas as graças que a nossa família precisa para caminhar em santidade, passa pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor confiou a ela. Então preparemos esses dias com bastante alegria junto a Nossa Senhora, de maneira que o nosso Natal possa ser o tempo de recolher as graças santificantes para a nossa casa, para a nossa inteira família. Passo ao texto de Santo Ambrósio, que escreve também sobre o Evangelho de São Lucas. E diz assim: o anjo anunciara à Virgem Maria coisas misteriosas. Para fortalecer sua fé com um exemplo, anunciou-lhe a maternidade de uma mulher idosa e estéril como prova de que é possível a Deus tudo o que Ele quiser. Logo ao ouvir a profecia, Maria dirigiu-se às montanhas, não por falta de fé na profecia ou falta de confiança na mensagem, nem por duvidar do exemplo dado, mas guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, levada pela vontade de prestar um serviço, movida pelo impulso interior de sua alegria em favor de Isabel. Já plena de Deus,
aonde ia depressa, senão às alturas? A graça do Espírito Santo ignora, meus irmãos, a lentidão. Manifestam-se imediatamente os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor, pois quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, como ouvimos. Notai como cada palavra está escolhida com perfeição pelo evangelista, com precisão e muita propriedade. Isabel foi a primeira a ouvir a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça. Aquela ouviu, segundo a ordem da natureza. Este exultou em virtude do mistério. Ela percebeu a chegada de Maria, ele a chegada do Senhor. A mulher ouviu a voz da mulher, o menino sentiu a presença do Filho. Elas proclamam a graça de Deus, eles realizam-na inteiramente, iniciando no seio de suas mães o mistério de misericórdia. E por um duplo milagre, as mães profetizam no Magnífica, que nós vamos ouvir daqui a alguns dias, sob a inspiração de seus filhos. Olha que lindo, né? Porque a Virgem Santíssima canta o Magnífica sob a inspiração de seu filho e Santa Isabel faz a declaração de júbilo a Deus e a declaração que todos os dias repetimos na oração de Ave Maria diante da exultação de João Batista em seu ventre. Lindíssimo! Olha que grande evangelho para todas as gestantes e que dúvida pode pairar no nosso coração do amor que o Senhor tem pela vida intrauterina de cada bebezinho e pela relação de amor, o vínculo de amor que existe entre mãe e filho. Estão percebendo como esse vínculo, ele foi amado por Deus? Restam ainda dúvidas que esse vínculo é profundíssimo, extremamente amado por Deus, porque foi na exuberância desse primeiro vínculo entre a Virgem Santíssima e Nosso Senhor que as bênçãos do céu começaram a ser derramadas depois do mistério da encarnação em favor dos homens. Olhem como esse vínculo memorial do início das graças distribuídas aos homens por intermédio da Virgem Maria, vejam como esse vínculo é precioso aos olhos de Deus e entendam porque Satanás persegue com todas as forças do inferno a destruição desse vínculo por meio da promoção do aborto e do ódio à vida intrauterina. Estão percebendo agora? Está ficando bem claro? Para que não restem dúvidas, que não existe a possibilidade de ser aceitável, tolerável o aborto em qualquer condição? E a Igreja jamais defenderá uma disposição contrária a essa. Porque o Senhor escolheu esse vínculo para ser o primeiro vínculo, o sinal, ou seja, vínculo que inaugura a concessão de suas graças em favor dos homens por intermédio da Virgem Maria. Por isso Satanás o odeia tanto. E por isso a Igreja o ama e o defende até as últimas consequências e o fará sempre. Continuando o texto de Santo Ambrósio. A criança exultou e a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe não se antecipou ao filho, mas estando o filho cheio do Espírito Santo, comunicou à sua mãe. Olha como Santo Ambrósio mergulha nesse laço, nesse elã de amor entre Santa Isabel e São João Batista agora, né? João exultou, o Espírito de Maria também exultou. A alegria de João se comunica a Isabel. Quanto a Maria, porém, não nos é dito que recebesse então o Espírito Santo, mas que seu espírito exultou, pois ela já era a plena do Espírito Santo. Aquele que é incompreensível agia em sua mãe de modo incompreensível.
Isabel recebe o Espírito Santo depois de conceber. Maria recebeu-o antes. Por isso Isabel diz a Maria: feliz és tu que acreditaste. Felizes sois também vós, queridos irmãos e irmãs, que ouvistes e acreditastes, pois toda alma que possui a fé concebe e dá à luz a palavra de Deus e conhece suas obras. Esteja em cada um de vós a alma de Maria, para engrandecer o Senhor. Em cada um esteja o Espírito de Maria, para exultar em Deus. Embora segundo a natureza haja uma só Mãe de Deus, segundo a fé o Cristo é o fruto de todos nós. Pois toda alma recebe o Verbo de Deus, desde que sem mancha e libertada do pecado, guarda a castidade com inteira pureza e recolhe a sua palavra no íntimo do coração. Toda alma que alcança essa perfeição engrandece o Senhor como a alma de Maria o engrandeceu, e o seu espírito exulta em Deus, seu Salvador, como exulta o espírito da Virgem Santíssima. Olha que lindo! Na verdade, o Senhor é engrandecido, como lemos noutro lugar. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Não que a palavra humana possa acrescentar algo ao Senhor, mas porque Ele é engrandecido em nós. A imagem de Deus é o Cristo e assim, quando alguém age com piedade e justiça, engrandece essa imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado. E engrandecendo-a, participa cada vez mais da grandeza divina. Estupendo! É de tirar o fôlego esse texto de Santo Ambrósio. Que texto apaixonado sobre a Virgem Maria. E olha que mergulho estamos fazendo na compreensão do mistério da visitação. O segundo mistério do Rosário. O segundo mistério na sequência dos mistérios gozosos. E estamos fazendo um mergulho de meditação dentro dessa maravilha. Ouçamos agora essas palavras que escreve São Luís Grignon de Montfort a respeito da Virgem Maria e depois encerremos com a oração de Santo Afonso. Ó Santíssima Virgem, a Santíssima Virgem vos fará partilhar a sua fé, que foi mais forte que a fé de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Assim, pois, quanto mais conquistardes a benevolência desta augusta princesa e virgem fiel, mais fé pura tereis nas vossas ações, uma fé pura que fará com que não vos preocupeis grandemente com as coisas sensíveis e extraordinárias, uma fé viva e animada pela caridade, graça à qual tudo por puro amor. Uma fé firme e inabalável, como uma rocha, pela qual permanecereis firmes e constantes no meio das tempestades e tormentas da vida. Uma fé ativa e penetrante, que, qual misteriosa chave universal, vos permitirá entrar nos mistérios de Cristo, nos fins últimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa, que vos fará empreender sem hesitar e levar a bom termo grandes coisas por Deus e pela salvação das almas. Enfim, uma fé que será uma tocha acesa, uma vida divina, um tesouro escondido da sabedoria divina e uma arma onipotente que utilizareis para iluminar os que se encontram na sombra da região da morte, para abrasar os que estão mornos e têm necessidade de ouro aceso da caridade, para dar vida aos mortos pelo pecado, para tocar e mover com as vossas palavras suaves e poderosas os corações de mármore e os cedros do Líbano, e finalmente para resistir ao diabo e a todos os inimigos da salvação das almas. Veja com que força São Luís Maria Grignon de Montfort nos fala a respeito
da fé que está no coração da Virgem Maria e que também nós somos chamados a desejar no nosso coração? E concluamos, que o nosso horário já vai avante, hoje voou o tempo, com essa oração de Santo Afonso à Virgem Santíssima. Ó Virgem Imaculada e Santa, ó criatura a mais humilde, a mais excelsa diante de Deus, fostes tão pequena aos vossos olhos, porém tão grande aos olhos do Senhor, que Ele vos exaltou a ponto de vos escolher para sua mãe e fazer-vos depois rainha do céu e da terra. Dou, pois, graças àquele Deus que tanto vos sublimou, e me alegro convosco por ver-vos tão unida a Deus que mais não é possível a uma pura criatura. Diante de vós, que sois tão humilde, com tantos dotes, me envergonho de comparecer eu, miserável, tão soberbo e tão carregado de meus pecados. Entretanto, mesmo assim, quero saudar-vos, Senhora. Ave Maria, cheia de graça, sois cheia de graça, impetrai também a graça para mim. O Senhor é convosco, aquele Senhor que esteve sempre convosco desde o princípio, desde o primeiro instante de vossa criação, uniu-se agora a vós mais estreitamente, fazendo-se vosso Filho. Bendita sois vós entre as mulheres. Ó mulher bendita, entre todas as mulheres, alcançai-me também a divina bênção. E bendito é o fruto de vosso ventre. Ó planta bem-aventurada, que destes ao mundo um fruto tão nobre e tão santo. Santa Maria, Mãe de Deus. Ó Maria, confesso que sois verdadeiramente a Mãe de Deus e por esta verdade estou pronta a dar 1000 vezes a vida. Rogai por nós, pecadores. Mas se vós sois a Mãe de Deus, sois também a Mãe de nossa salvação e de nós todos, pobres pecadores, pois para salvar-nos foi que Deus se fez homem e vos fez sua mãe, para que vossos rogos tenham a virtude de salvar qualquer pecador. Eia, pois, ó Maria, rogai por nós, ó Mãe, agora e na hora de nossa morte. Rogai sempre, Senhora, rogai agora, rogai que estamos em vida no meio de tantas tentações e perigos de perder a Deus, mas sobretudo, ó Mãe nossa, ó Mãe querida, rogai por nós na hora da nossa morte, quando estivermos a ponto de deixar este mundo e sermos apresentados ao Divino Tribunal, a fim de que, salvando-nos pelos merecimentos de Jesus e pela vossa intercessão, possamos um dia, sem perigo de jamais perder-nos, saudar-vos então e louvar-vos com o vosso Filho no céu por toda a eternidade. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.